Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso curso Ionic 3 Hero, do Ionic Hero e da Code Experts. Nesse módulo eu quero falar um pouco contigo sobre a parte do Ionic Native, tá bom? E é claro que nessa introdução eu quero desmistificar para que você não entenda o nativo como se fosse de fato nativo, tá bom? Então aqui na nossa tela a gente tem uma imagem bem significativa que mostra aqui um device e nós temos aqui uma camada HTML, CSS, JavaScript e aqui por baixo uma Web View, uma outra camada que tem aqui um pacote nativo e aí a gente chega no device. Ou seja, o Ionic, como a gente vem conhecendo no decorrer do curso, ele tem ali, é claro, na versão 3, o Angular. Dentro do Angular tem TypeScript, que quando buildado vira JavaScript. E aí a gente vai ter as tecnologias já conhecidas como HTML, CSS, junto disso ali pra gente. Então essa camada, quando ela vai pro build do instalável para o celular, não importa ele se é Android ou se é iOS, ele continua com essa camada de front-end, eu vou chamar assim, dessa stack de tecnologias, que é o JavaScript, o HTML e o CSS. Então, continua. Por continuar, ou seja, o teu APK para o Android ou o teu IPA ou app para o iOS, ele não vai ser 100% nativo, porque ele vai ter essa camada front-end aqui, junto da camada nativa. Ou seja, ele tem uma parte nativa que tem que ter para poder conversar com a plataforma que está ali, mas ele tem a parte do HTML, do CSS e do JavaScript. As interfaces, as interações, elas continuam sendo uma coisa que não é o nativo do celular. Então, por ter essas partes que não são nativas, a gente chama esses apps de híbridos. Então, todo app Ionic, todo app feito com Ionic ou qualquer app que seja chamado de híbrido, ele é chamado justamente por isso, porque ele ainda continua com aquela camada a qual foi desenvolvida inicialmente. No caso do Ionic, a parte ali do CSS, do HTML e do JavaScript. E aí, quem renderiza esses caras é justamente essa camada aqui chamada de Web View. Então, se a gente quiser resumir, é como se fosse um browser dentro do app. Acaba sendo porque é um motor de renderização, tá bom? E aí, esse Web View, ele é uma camada nativa, tá? É uma forma de você executar o HTML, o CSS e o JavaScript aqui dentro do seu app. Como se fosse... Se você quisesse abrir, por exemplo, eu tenho um link e eu quero que dentro do meu app esse link abra. Então seria ativado uma Web View. No caso aqui, a gente ativa a Web View para mostrar a nossa navegação do nosso app e assim por diante. E aí, para isso, se você perceber, a gente tem essa camada intermediária até chegar no device de fato. Então, se você pensa que, eu quero acessar Vamos nos focar aqui em uma geolocation, um exemplo simples. Só que, beleza, o HTML5 ele até tem geolocation, mas não seria mais interessante usar o device que tem um dispositivo ali em hardware junto com software para fazer esse balanceamento da geolocalização e até seria até mais rápido, né? Então, como é que eu faria para acessar dessa camada de WebView pegando a API de geolocation do device, não importa se ele é Android ou iOS? Então, para isso, você tem o Cordova. Tá bom? O Cordova ele é esse intermediário. O Cordova ele vai permitir que você converse com as APIs nativas a partir do seu JavaScript. E eu vou falar melhor sobre ele na próxima aula para você entender todo o contexto aqui dentro desse pensamento do Ionic, até a gente chegar no Ionic Native e entender por que o Ionic Native, tá bom? Então, apps híbridos eles sempre têm essa camada HTML, CSS e JavaScript rodando em cima de uma Web View e a Web View sim, é uma camada que faz parte da parte nativa da plataforma a qual você está rodando o seu aplicativo, tá bom? Então, beleza, vamos continuando até a próxima aula, até mais.